Bom, pessoal, nós vamos iniciar a simulação de uma máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo. E essa máquina ela opera como motor e tem o seu controle baseado na técnica de controle vetorial orientado pelo campo, no qual o sistema de referência é o fluxo magnético do rotor, ou o campo do rotor. Nós temos aqui um esquemático do estágio de potência desse sistema. Então aqui nós, da esquerda para a direita, nós temos a máquina propriamente dita. Temos filtros indutivos e temos o conversor trifásico propriamente dito. Um conversor de 2 níveis, 3 braços, 6 semicondutores, que no caso aqui nós estamos utilizando IGBTs. E finalmente, à direita, nós temos o elo de corrente contínua. Nós estamos utilizando esses filtros indutivos, pessoal, para que o ripple da corrente ele não fique muito alto. Por que isso? Porque se nós tirarmos esse filtro, a única indutância que vai limitar esse ripple de corrente é a própria dispersão da máquina. Tá certo? E essa indutância de dispersão tem um valor muito baixo. Então, eu posso ter um ripple de corrente alto. Então, para evitar isso, eu coloquei uma indutânciazinha aqui de 1 mH nas 3 fases, né? Nas fases A, B e C. E estou controlando externamente, né? De uma maneira mais adequada, essa ondulação em alta frequência que é própria de um sistema chaveado, como é o nosso caso. Perfeito? Bom, explicando um pouquinho sobre o controle, a técnica de controle que nós estamos utilizando, nós vamos partir para esses blocos aqui. Nós temos nessa primeira coluna, à esquerda, a determinação do valor da referência de corrente no eixo em quadratura. E inicialmente a gente vai trabalhar com o controle direto da frequência angular do rotor, tá certo? E a gente viu através da teoria que controlando a corrente no eixo em quadratura, eu controlo o torque e controlo a frequência angular da máquina. Ou seja, através do controle da corrente de quadratura, eu controlo ativos. Ok? Posso controlar diretamente a velocidade e indiretamente o torque. Posso controlar diretamente o torque e indiretamente a velocidade. Existem as diferenças entre esses controles. Se eu opto por controlar o torque diretamente, aí eu posso seguir alguns caminhos. Controle direto do torque através da instalação de sensores. Então, gero meu torque de referência e comparo com o valor medido que vem lá dos sensores. Posso usar estimadores, né? Então, posso fazer isso através de estimação, estimar o valor desse torque. Aí não dispensaria os sensores. Então, existem vários trabalhos baseados nisso. Quando eu opto por esse controle, né, o controle direto do torque, se o sistema estiver tudo sintonizado, tudo funcionando perfeitamente, sob o ponto de vista do controle, né, o controle estiver convergindo e etc., eu controlo diretamente o torque e indiretamente a velocidade. A velocidade vai estar controlada. Uma vez que eu controlo o torque, a velocidade estará controlada. A outra opção seria o controle direto da velocidade, que é essa opção que nós escolhemos, né? Então, controlo diretamente a velocidade, até porque são mais simples e mais baratos os sensores, tá, de velocidade, os encoders. E aí, controlo diretamente a velocidade e indiretamente o torque, também através do controle da corrente no eixo em quadratura. Então, como é que está desenhado o nosso controle? Olha só. Através desse subtrator aqui, eu
escolho um valor de referência para a minha frequência angular do rotor, comparo com o valor medido, que vem lá do encoder da máquina. Gero o erro, excito um controlador PI e gero uma referência. Tá certo? Esse bloco aqui é somente para converter de ampere para quiloampere. E aí já tenho a minha corrente em quadratura. Tá certo? Valor de referência. Então, valor de referência da corrente de quadratura, acabei de gerar. Esse bloco que vocês estão vendo aqui para cima, pessoal, eu vou explicar uma vez, serve para todas as vezes que ele aparecer no restante da explicação sobre o controle. Esse delay nada mais é do que um bloquinho para evitar que o sistema de controle ele comece a funcionar logo que eu ponho a simulação para rodar. Então, eu não quero que ele comece com o início da simulação. Eu quero que ele deixe a máquina partir, passar por aquela dinâmica inicial de uma partida de uma máquina de motor de indução ou gerador de indução, tá certo? Aquela dinâmica inicial, já é bastante conhecida. Você vai ter um pico de corrente, aí um tempo depois, no caso aqui eu escolhi 200 milissegundos, foi uma escolha minha, o sistema de controle começa a operar. Okay? Mas eu deixo esses 200 milissegundos para a partida da máquina. Muito bem. Esse bloquinho aqui em cima, onde tem limites, nada mais é do que o limite que eu impus ao sistema de controle. Então, se a gente clicar aqui, ó, vou abrir o controle, tá certo? Aqui eu tenho os valores dos ganhos proporcional e integral e tenho aqui os valores limites. Eu limito o meu controlador, né? Esse limites mais limites menos. Por que isso? Para evitar que qualquer problema no sistema de controle ele gere um valor muito grande para a corrente de referência e o meu sistema dispare. Isso na prática é muito importante. No simulador você não tem perigo de queimar nada, mas na prática isso ganha uma importância imensa, porque a partir desses limitadores você pode evitar problemas, tá certo? Muito bem. E esse limite eu já havia calculado o valor de corrente, né, nominal, que é 125,5 amperes. Aí eu impus 5 PUs, ou seja, 5 vezes esse valor, certo? Então, é o máximo que por sinal, também é a corrente de pico dessa máquina. Tá? Muito bem. Seguindo aqui com o nosso sistema de controle, aqui nós temos, olha só, aqui vai ser aquela história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Já gerei o meu valor de referência da corrente no eixo em quadratura, agora eu vou determinar a posição do vetor fluxo magnético do rotor. Para isso, eu necessito de uma soma de frequências, onde uma delas, essa aqui embaixo, olha só, é a própria frequência angular da máquina, e a outra é a frequência angular que ela é proporcional ao produto do valor da corrente no eixo em quadratura, multiplicado por essa relação aqui, ó, 1 sobre TR e MR. Ou seja, em outras palavras, IQ dividido por TR vezes IMR. Certo? E esse 1 sobre TR e MR eu já calculei aqui. É esse bloquinho 66,5. Gerei essa minha soma de frequências angulares, integrei, tenho agora a minha posição do vetor fluxo magnético do rotor. Através desse ângulo, pessoal, eu vou poder alimentar as minhas transformações de Park, tanto de ABC para DQ, quanto de DQ para ABC, como vocês estão vendo aqui do lado direito, tá certo? Nessa aba aqui chamado Park Transformation, eu leio as minhas correntes, né, no estator da máquina em ABC, e jogo para o referencial DQ, tá certo? O referencial do fluxo magnético do rotor, através desse ângulo. E também faço o contrário. Uma vez que eu determinei os valores de referência das minhas correntes no eixo direto e em quadratura, eu
converto para o sistema ABC, e aí tem os valores de referência em ABC para fazer a minha modulação, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Bom, uma vez que eu calculei a corrente no eixo em quadratura, e também já gerei o meu, já determinei a posição do meu fluxo magnético do rotor, agora eu vou determinar o valor de referência da corrente no eixo direto. Para o eixo direto, eu vou considerar, pessoal, que a corrente no eixo direto é justamente a corrente de magnetização. Certo? Então, o que eu fiz? Simplesmente peguei o valor do catálogo em PU, 0,597, multipliquei pelo valor de 1 PU de corrente, né, o valor nominal, converti de amperes para quiloamperes, uma vez que o PSCAD trabalha em quiloamperes, e gerei o meu valor de referência da corrente no eixo direto. Bem simples, tá certo? Tem mais uma particularidade que eu quero explicar, e aí depois a gente vai conversar sobre isso, vou pedir para vocês estudarem e pesquisarem mais sobre este tema, que é justamente aqui, olha só. Eu estou, para a determinação da posição do meu vetor fluxo magnético do rotor, eu estou utilizando o valor de referência da corrente em quadratura. Mas eu posso também utilizar o valor medido, tá certo? Da corrente em quadratura. Esse bem aqui, ó, que está nesse bloquinho aqui, nesse primeiro bloco de transformada de par. Meço em ABC, através do ângulo ρ, eu faço a conversão para dQ e utilizo o valor da corrente no eixo em quadratura, alimentando esse bloco. Vocês estão vendo que é o cachorro correndo atrás do rabo. Eu alimento este bloco com a própria saída do bloco de transformadas ABCDQ, que eu utilizei o ρ. E utilizo a corrente no eixo em quadratura, que sai desse mesmo bloco para gerar o ρ, tá certo? É aquela história que eu falei para vocês, cachorro correndo atrás do rabo, né? Esse controle, ele tem essa peculiaridade. Perfeito? Como a maioria dos controles vetoriais, mas isso fica mais forte no controle vetorial orientado pelo campo. Bom, quando a gente utiliza o valor da corrente em quadratura medido, a gente chama esse controle de controle direto. Quando a gente utiliza o valor de referência, a gente chama de controle indireto, tá certo? Controle direto, controle indireto. E aí você vai ter um compromisso, porque quando você utiliza o valor de referência, é possível que essa corrente de referência ela esteja um pouco mais limpa sob o ponto de vista da ondulação em alta frequência provocada pela comutação. Se você utiliza a corrente no eixo em quadratura, mas o valor medido, é possível que tenha um ripple maior. Mas isso tudo é aquele compromisso que eu falei para vocês, do filtro indutivo que a gente escolheu lá para cima e etc. Tá certo? Se você fizer o dimensionamento adequado, então vai ter pouca diferença você alimentar este bloco aqui de determinação da posição do fluxo magnético do rotor através do valor medido ou do valor de referência da corrente no eixo em quadratura. Muito bem. Para finalizar essa nossa explicação sobre o controle, né, sobre os bloquinhos aqui, eu gero o torque motor, ele é baseado num valor de torque inicial e também ele é proporcional ao quadrado da velocidade da frequência angular da máquina em PU, tá certo? E aqui nós temos o bloco da modulação por banda de esterese, onde a gente, através dos valores de referência, né, do controle, em ABC, e através dos valores medidos dessas correntes, eu comparo ambos, né, referência e medido no eixo A, referência e medido no eixo B, referência e valor medido no eixo C, e alimento a minha banda de esterese e ele vai gerar os pulsos para os 6 semicondutores do conversor.
Aqui embaixo, pessoal, eu estou utilizando um bloquinho chamado slider. Basicamente, slider control, basicamente é um controle deslizante. Então, eu escolhi aqui um range, tá certo? De 0 a 800 radianos por segundo. E aí esse bloquinho, esse slider, ele se comunicou com esse painel de controle para que eu possa fazer a alteração do set point da variável de controle, que nesse caso aqui é a frequência angular da máquina. Muito bem. Vou fazer o controle através desse painel de controle que vocês estão vendo aí do lado esquerdo superior, onde tem 400 na sua base. A gente vai começar inicialmente com um valor de 400 radianos por segundo, depois vai mudar e vai observar as diferenças nas dinâmicas, etc. Nós vamos explorar alguns gráficos. Nós temos duas colunas de gráfico. Essa coluna à esquerda mostra a frequência angular medida em vermelho e em verde o valor de referência. Logo abaixo nós temos os torques eletromagnético em verde e mecânico em azul. E mais abaixo nós temos os valores da corrente no eixo em quadratura, o valor medido em verde e o valor de referência em azul. Do lado direito desta coluna nós temos formas de ondas das correntes, tá certo? As correntes da máquina. Para as quais nós temos valores de referência e valores medidos para as três fases A, B e C, tá certo? A e B mais acima, C aqui embaixo, como vocês estão vendo. E em azul sempre o valor de referência, em vermelho o valor medido. Então a gente vai colocar esse sistema para rodar agora, tá certo? Começando com esse set point fixado em 400 radianos por segundo. A gente vai começar agora. E vocês vão observar a dinâmica da máquina. A gente vai estar começando aqui a nossa simulação. Depois dessa breve explicação. E já estamos... Essa simulação ela está programada para 8 segundos, ok? Olha só. Começou com a dinâmica inicial, tá? E aí em 0,2 segundos por ali, 0,1, 0,2 segundos, eu não lembro direito, você tem o controle começando a funcionar. Eu vou só acertar isso aqui para 600, aumentando aqui um pouquinho o range do eixo aqui da frequência angular, né? E aí ele vai procurando o valor de referência, que inicialmente, como eu tinha falado para vocês, nós setamos em 400 radianos por segundo. Aqui embaixo nós temos os torques mecânico em azul e eletromagnético em verde. À direita nós temos as correntes em A, B e em C. E mais abaixo, aqui à esquerda, nós temos os valores da corrente no eixo em quadratura, tanto valor medido em verde quanto valor de referência em azul. Vocês estão vendo que está perseguindo perfeitamente aqui o valor de referência, né? A corrente no eixo em quadratura, o valor medido está perseguindo o valor de referência, o que mostra que o sistema está controlado adequadamente. Mas ainda estamos passando por esta dinâmica, né? Essa dinâmica inicial ainda não terminou. Ela vai até ali 1,5 segundos, 2 segundos, que é exatamente o tempo onde o sistema vai ganhar o equilíbrio, né? Vai entrar em regime permanente. Tá certo? Vamos esperar mais um pouco para a gente mostrar alguns detalhes. Então, 1,5, 2 segundos, deve entrar em regime.
Então aqui nós temos as correntes. Vou só abrir aqui um pouquinho e mostrar para vocês como é que estão os... lá. Então, se vocês observarem direitinho, pessoal, que corrente em A, em B e mais abaixo a corrente em C, ok? Perto de 2 segundos, o sistema já vai entrando em regime. Olha só, eu vou abrir bem aqui para vocês verem. Olha só. Então, essa a corrente medida em vermelho, não é? Vocês observam o ripple de corrente, tá certo? O ripple de corrente que existe, mas ele é um ripple dentro de valores bastante aceitáveis, né? A gente trabalha com ripple, digamos, de 5% até 10%, são valores aceitáveis. Claro que quanto menor for essa ondulação, maior menor é a taxa de distorção harmônica dessa corrente, né? Quanto menor a ondulação, menor é a taxa de distorção harmônica dessa corrente, tá certo? Então, digamos, eu diria que valores entre 2% e 5% são valores bastante aceitáveis, tá? Muito bem. E nós temos as correntes nos eixos ABC, certo? Aí a gente vai fazer, uma vez que o sistema já entrou em regime permanente, a gente vai fazer a primeira dinâmica, vamos mudar o set point da velocidade. Mas antes eu quero mostrar algo para vocês, olha só. Vocês observam aqui, na coluna da esquerda, o segundo gráfico, onde eu tenho os torques, né, eletromagnético e mecânico, e tem o comportamento da corrente no eixo em quadratura. O torque ele vai seguir exatamente o comportamento dessa corrente no eixo em quadratura, tá certo, pessoal? Então, olha só, eu vou mudar aqui a dinâmica, o valor de referência dessa frequência, vou colocar aqui 500 radianos por segundo. Então, mudei o set point, vocês observam que as coisas já vão mudar um pouco, não é? Aqui as correntes, olha só. Eu quero mostrar, deixa eu passar um pouquinho mais de tempo, a gente vai mostrar o comportamento do torque e o comportamento da corrente no eixo em quadratura, para vocês observarem que é exatamente o mesmo, tá? Mesmo comportamento. E esse comportamento também modula o comportamento das correntes nos eixos ABC, certo? Ele vai modular o comportamento dessas correntes. Esse comportamento aqui, esse pico que aqui do lado direito, né? Estou aqui com a corrente no eixo A, ou na fase A, digo melhor. Então a corrente na fase A, vocês estão vendo que ela tem esse comportamento dinâmico aqui com a mudança da velocidade. E esse comportamento é modulado pelo torque, que por sua vez é modulado pela corrente no eixo em quadratura. Então observem aqui, olha só. Certo? Observem aqui que nós temos o mesmo comportamento da corrente no eixo em quadratura e do torque eletromagnético, tá certo? Exatamente o mesmo. E esse comportamento modula o comportamento das correntes nas fases A, B e C. Muito bem. Uma vez que encontramos mais uma vez o nosso valor de referência, eu vou mudar novamente a nossa... Nós já encontramos o equilíbrio, né, desse sistema. Vamos mudar mais uma vez o valor de set point, agora para 300. Né, eu coloquei um valor inicialmente superior ao valor da frequência angular inicial e agora inferior.
Muito bem. Inicialmente a corrente cai, se vocês observarem esse gráfico de corrente aqui, né, coluna à direita, primeiro gráfico, todos os gráficos de corrente têm o mesmo comportamento. Então, inicialmente há uma queda brusca para que esse valor encontre o mais rápido possível o valor da velocidade, né? Encontre o mais rápido possível o valor da referência que persegue, e depois, uma vez que esses valores coincidem, né? Referência da velocidade e o valor medido, aí a corrente ela expande, ela aumenta, ela encontra o seu valor de regime para esta nova posição, certo? Ela encontrou o equilíbrio para esta nova condição. Olha só. Corrente em quadratura veio a zero, torque também veio a zero, tá? Mesmo comportamento, e é importante que vocês observem isso aí. Mesmo comportamento para corrente no eixo em quadratura e torque eletromagnético. Muito bem. Então, nós observamos, pessoal, que o sistema ele segue o tempo inteiro controlado, de forma bem adequada, ou seja, um controle rápido, né? Realmente, em relação à dinâmica, o controle vetorial ele é muito mais rápido do que o controle escalar, né? Não tem comparação. O controle escalar funciona perfeitamente, mas em termos de dinâmica, o controle vetorial ele é mais rápido. Tá? E é claro que esse sistema ele não está otimizado. Se vocês observarem aqui o comportamento da corrente no eixo, na fase A, vocês, principalmente aqui no início, olha só, quando mudamos o set point da velocidade de 400 radianos por segundo para 500 radianos por segundo, houve um aumento, tá certo? Muito elevado e muito rápido dessa corrente. Isso não é bom, porque isso interfere no torque, né? Diretamente. Então, sob o ponto de vista do controle, esse sistema precisaria ser otimizado para que o controle ficasse um pouco mais suave. Ele está muito, vou usar uma nomenclatura que é comum para a gente da eletroimpotência, ele está muito nervoso, o controle, muito sensível, tá certo? Então, impus a variação e a resposta foi muito brusca, não é? No sentido de encontrar um valor alto e num intervalo de tempo muito pequeno, tá? Então, ele precisaria, nesse aspecto, melhorar um pouco, a fim de deixá-lo mais suave. Mas o principal objetivo dessa explicação, né, dessa simulação aqui, era para mostrar para vocês que realmente o controle vetorial orientado pelo campo, ele funciona super adequado, tá certo? E aquela técnica que explicamos em sala de aula é a mesma técnica que utilizamos aqui no simulador e é a mesma técnica que utilizamos na bancada, tá certo? Então, tudo funciona adequadamente. Perfeito? Então, eu vou, com isso, finalizando aqui a nossa simulação. Vocês observam que está tudo adequado. Eu vou apenas mostrar as formas de ondas em maiores detalhes nas fases A, B e C. Perfeito? Para que vocês possam observar. Então, se a gente observar, na fase A, lado direito, pessoal, tá certo? Coluna do lado direito, fase A, a corrente. Deixa eu só aqui deixar um ponto 5 para ficar todo mundo igual. Então, corrente na fase A, logo abaixo, corrente na fase B e, finalmente, corrente na fase C. Estão com uma forma de onda
bastante adequada, senoidal, com baixa distorção harmônica, né? Um ripple de corrente baixo, tá certo? Pouca deformação. Então, sistema super adequado e funcionando perfeitamente, eu diria, tá certo? Sob esse aspecto, não estou analisando o controle, estou analisando um pouco somente no sentido da técnica, né, de controle vetorial, não sistema de controle em termos de otimização, mas estamos analisando mais a técnica de controle vetorial e também um pouco sobre qualidade de energia, certo? Então, sobre esses dois aspectos, eu diria que o sistema está funcionando perfeitamente. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, ok? E até a próxima.